Aleluia. Glória a Deus. Gente, não passe a brincadeira que ele falou aqui, hein? Ele falou assim: quem tem 1000, traga 1000. Certa vez eu fui na igreja. Acho que já comentei aqui na igreja uma vez. Uma ou mais vezes aqui. Fui visitar a igreja lá em Guaianazes. Olha a história. Aí o pastor falou assim: fiquei sabendo que em Guaianazes tem um povinho que é pobre. Eu não concordo com eles não, hein? Vamos mostrar para quem falou isso que vocês não são miseráveis. Desse jeito. Quem tem 1000, dê 1000. Constrangendo a pessoa. Quem tem 500, dá 500. Que história é essa? Se a oferta é voluntária, o dízimo é do Senhor, aquilo que propõe no teu coração fazer. Não é com faca no pescoço, com obrigação de você fazer. Dízimo e oferta é princípio, só. Quem entende, faz, né, Rafa? E quem não entende, não faz. Se você não dizimar, não quer dizer que vai para o inferno por causa disso. Claro que não, isso é mentira também. Mas é um princípio a não ser quebrado. Porque se não fosse princípio a ser lido e ensinado, não estava aqui na Bíblia. Mas impor, obrigar, constranger, colocar culpa, não aceite isso. Em nome de Jesus, tá? Dinheiro que você traz, que você coloca no gasofilácio, que você faz a conta da igreja, é muito bem-vindo, mas não é a faca no pescoço, com obrigação, pelo amor de Deus, isso não. Isso não. Amém, meus irmãos? Culto doutrinário. Título do culto dessa mensagem: com defeitos, porém chamados. Pode baixar um pouquinho, faz favor do... Isso. Qual de nós não apresenta falhas em alguma área da vida? Qual de nós é capaz de dizer: eu não tenho defeito? Somos seres imperfeitos, servindo a um Deus perfeito, soberano, absoluto e bondoso. É e sempre será uma honra servir a Deus, principalmente quando me lembro dos meus pecados, dos meus defeitos, daquilo que eu já fiz de horrível, e hoje Deus me dá a chance de poder louvar o teu santo nome. É uma honra para mim. E essa carta que Paulo escreveu, eu quero dividir com você, carta aos Coríntios. Abra comigo aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra comigo. Eu quero estar trazendo algumas mensagens acerca dessa carta. A igreja de Corinto. Como ensino da nossa amada igreja. Quem aqui é pecador? Levanta a mão. Eita glória. Eu sou um deles. Você também. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler bem devagar, até umas 11h30 da noite. Depois a gente começa a pregar. Pode ser? Olha o que diz o texto logo no começo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim,
para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Diga para o seu irmão assim: você foi chamado. Cadê o amém? Você foi chamado. Ah, mas tem defeito. Você foi chamado, irmão. Um dia, o lugar que você ocupa, outras pessoas ocuparão e você vai estar aqui, ó, pregando. Ó, eu na praia. Estou brincando, gente. Brincadeira, brincadeira. Pregando lá também, gente. Espera aí. Tome assento em nome de Jesus. É e sempre será uma honra servir a Deus. Se você ler as cartas de Paulo ao povo de Corinto, vai ver que essa igreja era uma igreja ruim, com problemas sérios, de adultério, incesto, fornicação, pecados, glutonarias, sexo assim a rodo dentro da igreja. E Paulo ficou sabendo. Só que Paulo plantou lá uma palavra de Deus para os pecadores. Na questão em época, aos coríntios, e hoje, para você e para mim. E ele começa dizendo: Paulo chamado apóstolo. Ele não resolveu ser, ele foi chamado para ser. Então eu já vi pessoas falar assim: eu quero ser pastor. Tem certeza, irmão? Não, quero ser pastor, resolvi ser, porque eu acho bonito. É mesmo, irmão? Vai lá. Eu acho legal ser pastor. E um rapaz falou assim para ele: você vai ser pastor mesmo? Quero ser pastor. Então vamos às questões. Ele perguntou para o pseudo pastor que queria ser pastor: está disposto a de madrugada ser acordado por alguém? Estou. Está disposto a ficar sem dinheiro e dar para a ovelha e depois não receber de volta? Estou. Está disposto a ficar noite sem dormir? Estou. Está disposto a ver outros prosperarem e você não? Estou. Está disposto a ficar doente e ninguém te visitar? Acho que eu estou. Conclusão: foi pastor, porque ele quis. Aí o pastor foi lá, derramou óleo na cabeça dele, ungiu como pastor, consagrou como pastor. 4 anos. A igreja fechou. Por quê? Porque ele resolveu ser, não foi chamado. Não faça aquilo do qual você não foi chamado. Cumpra aquilo que Deus chamou você para fazer. Primeiro ensino. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não por sua própria vontade, pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes. Quem era Sóstenes? Se gravidade tiver um filho, colocar Sóstenes. Aí, ó, fica legal esse nome, hein? Sóstenes Silva, Sóstenes Melo. Certamente, ou provavelmente um soldado de Roma, muito amigo de Paulo. E ele escreveu a carta junto com esse irmão e disse: a igreja de Deus, igreja de Deus. Eu acabei de falar que Corinto era uma igreja ruim, que tinha pecado, mas era de Deus. Porque a igreja de Deus, quem é pecador somos nós. A igreja é perfeita, e imperfeitos somos nós. Então ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Irmãos, não dá para ser crente de qualquer maneira. Temos que ser ou quente ou frio. Morno, Deus vai nos vomitar. Não presta para nada. E diz mais: aos santificados de Jesus Cristo, chamados para ser santos. Fica imaginando, e eu passei por isso, eu pecador errante como eu sou, um dia o Senhor me chamar: vem para cá, ó pecador, você mesmo aí, ó. Eu ouvi isso de um pastor uma vez: você que é pastor aí, eu lá no culto lá, ó, não há Deus maior, não há Deus maior.
Ei, Carl, você é pastor? Eu falei, deve estar falando com outro vizinho. É você aí, é você aí. Eu falei, eu não sou pastor. É assim. Cheio de pecado, cheio de defeito, cheio de erros. Muito mais do que eu tenho hoje. Porque eu não deixei de ser pecador. Só que os meus erros passados eu consertei. Então, chamado para ser santos. O que é santos? Separado. Não é melhor que ninguém. Os santos, do qual a Bíblia diz, se diz santos porque eu sou santo, é separado. Aquele que é sal e que é luz. Por onde passa, vê diferença. Alguém que transmite paz, transmite alegria, transmite algo diferente. Não é igual a todo mundo. Não é, tem luz onde passa, deixa alguma coisa legal. Ele passa alegria, ele passa amor onde vive, ele passa amor por onde anda. É alguém diferente. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo é maravilhoso. Ele não olhou para o defeito de Corinto, olhou para as vidas. Deixa eu falar uma coisa. Jesus não olha para os seus defeitos, olha para você. E quer purificar os meus e os teus pecados. Ele viu o povo de Corinto como alguém interessante, alguém importante. A sociedade não te vê assim. Te vê como alguém qualquer. Para a empresa você é um número. Não presta, arranca e coloca outro. Para Deus não. Você é imperfeito. Te faz perfeito. Você é pecador. Te faz santo. Ele é o Senhor. E aí ele começa dizendo, verso 3, graça e paz seja convosco. Graça e paz convosco. Mas pecador, que mente, que erra, que falha, isso é para ser chamado para não fazer mais a coisa errada, para não mentir mais, para não errar mais, para não pecar mais, chamados. Vamos ao texto que eu elaborei aqui. Repito que é e sempre será uma honra servir a Deus, principalmente quando me lembro dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas. Amém? A primeira carta de Paulo aos Coríntios trata da purificação da igreja. Diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que Paulo está dizendo? Escuta. Lança fora o teu passado. Lança fora o que te traz dor. Lança fora o que atrapalha os outros. O fermento velho. Os costumes antigos. Os pensamentos antigos. A forma de falar que é antiga. Por onde você andava, não ande mais por lá. Não fale mais de ninguém. Não junte mais falar mal de alguém. Não, não, não. Lança fora o fermento velho para que sejais uma nova massa. Nova massa, um novo pão, alguém diferente. Então Paulo fala, olha, nessa carta, purificai-vos pela minha palavra. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim, ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor a Deus, aperfeiçoando, dia após dia, procurando errar menos, porque todo momento nós erramos, irmãos. Erramos no olhar, erramos na palavra, erramos no gesto, erramos. Nós somos falhos, mas Paulo diz, olha, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor a Deus. Ou seja, sejam diferentes. Por onde você passar, tem que ter alguma coisa nova. As pessoas têm que ver Deus em você, nas suas atitudes. Eu não quero suborno, eu não aceito propina, não me interessa, eu sou santificado pelo Senhor.
e você também. Eu não quero nada de errado, porque vai sujar não o meu nome apenas, mas o nome do meu Senhor. Não quero. Uma olhadinha, você pode colocar tudo a perder. Virou o rosto, o corpo, você pode colocar tudo a perder. Ele fala hoje, purifiquemo-nos, andemos em santidade. Paulo vem falando para a igreja de Corinto, que eles tinham tudo à disposição. Porque quando lemos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5, olha o que diz: pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Não tem riqueza maior. Se as pessoas conhecessem isso aqui como deveria, era outra vida. Não aceita a palavra como ela é, principalmente de correção. E que aceita? Salmo 91, Salmo 23, mil ao meu lado, à minha direita, e você vai ser atingido. Isso aceita. Mas quando vem exortação, não aceita a palavra. Ela é escudo, ela é broquel, ela protege. Ela guia por um lugar tranquilo. E quando não, na dor, ela te livra, te salva. A compreensão? Ele fala, pois em tudo fostes enriquecidos nele. Nele que é Jesus? Em toda palavra, em todo conhecimento. Com outras palavras, não se misture com aquilo que vai te levar à morte. Não se curve aquilo que vai roubar a tua essência. Você nasceu para adorar a Deus, para louvar o nome do Senhor. Você é sal, você é luz. Isso é diferente. Não é alguém comum. É cidadão dos céus. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Pois em tudo fostes enriquecidos nele. Irmão, você conhece alguém que tem dinheiro, muito dinheiro, não tem paz? Tem muita grana, mas não tem vida. Tem raiva do irmão, não fala com a mulher, não fala com o marido, não tem saúde emocional, vive em depressão, tem todo o dinheiro do mundo, mas é miserável na fé. A alma está doente. Ele diz, em tudo fostes enriquecidos. Você está na rua hoje e fala assim, não há Deus maior. Cabeça erguida. Está devendo, mas de cabeça erguida. Tem carne em Casa Bahia, loja 100, está tudo certo, mas cantando o nome do Senhor, pagando as contas, sendo honesto, verdadeiro, tendo caráter, é isso, enriquecidos pela palavra. Não dá para ser diferente com um texto como esse. Paulo está, escuta, gente, povo de Corinto, vocês são alguém que são amados pelo Senhor e podem ser muito melhor do que já são. O teu casamento pode ser melhor, tua vida pessoal pode ser melhor, as finanças. Você conhece a história da mulher que fala assim, pastor, ora por mim que o negócio está feio. O diabo se levantou, pastor. Meu cartão esse mês veio 5 mil reais. E eu perguntei, quanto que é o seu limite? 3,5. Falei para ela, minha irmã, você passou a senha para o diabo. Não é possível. A culpa é tua, não é dele. Então ela quer ter muito, mas não tem condição. Tem pessoa que com pouco vive tão bem, irmãos. Já chegou em casa depois do culto que não tem pão para comer? Já? Acabou o culto, fui para casa, tinha pão, não tinha dinheiro, não tinha nada. E os filhos, pai, estou com fome, pai, estou com fome, pai, estou com fome. E aí? Como é que faz? A mulher foi lá, achou uns pão velho, irmão. Achou uns pão velho.
cortou fatiado, ó. Tinha azeite e orégano em casa. Ela fez o quê? Meteu no forno. Eita, que lambuzamos de comer. Domingo depois do culto, não tinha dinheiro para comer pão. Qual o problema? Ricos, satisfeitos por aquilo que Deus nos dá. Porque tem pessoa que quanto mais tem, mais quer. Ele é um miserável existencial. Nunca está contente com nada. Murmurando, reclamando. E Paulo dizendo, em tudo, fossem enriquecidos nele, em toda a palavra. E conhecimento, quem tem conhecimento, sabedoria, não faz as coisas aleatoriamente. Ele pensa para falar, pensa para agir, pensa para gastar. Não sai aí, meu irmão, de qualquer maneira não, tenha paciência. Sabedoria que vem do alto, não tem? Peça para Deus. Leia Tiago. Sabedoria que Deus dá. Uma igreja sem purificação é como um jogo de futebol sem gols. Não tem graça. Não tem graça. Que jogo morno. Alguém sem santificado é como um jogo de futebol sem gols. Um jogo morno, não tem graça nenhuma. É insosso. Tem pouco sal, é sem sabor. Então ele está dizendo, escuta, você pode ser muito melhor do que você já é. Você pode ser alguém para você e alguém para os outros. Você pode ser alguém para você e ser espelho para outros. Você pode ajudar pessoas através de você. Então, purificai-vos. A igreja de Cristo deve cumprir requisitos elementares para que o povo desperte e não disperse. E é assim que Deus faz conosco. Ele pega o imperfeito para torná-lo perfeito em Jesus Cristo. Ele pegou você, pegou eu, imperfeitos, para nos fazer perfeitos nele, e não perfeitos na terra para ser o cara, nada disso. Tem cantor gospel que anda com segurança. Ai, meu Deus do céu, com segurança. Vai roubar o que dele, filho? A Bíblia? Entendo, o cara mete estufa o peito com uma pomba. Agora eu prego muito, canto muito. Miserável. É pobre, miserável e nu. E o que Deus faz? Ele pega o pecador e faz dele um santo. Eu não sei, eu não conheço sua vida, não conheço vocês, o teu dia a dia. De igual forma, vocês não conhecem a minha vida também. Mas seja a forma que você estiver, Deus quer pegar você e eu hoje e fazer pessoas melhores. Não repare que é manto, gente. Não repare, viu? Ele pega o sujo e o lava com o sabão do lavandeiro. Alguém sem expressão para colocar com expressão. Alguém do nada para sentar entre príncipes. Para dizer, olha, foi Jesus quem me arrancou do lamaçal do pecado e me colocou no alto refúgio. Está tudo certo. Até a caixa da glória a Deus aqui, gente. Até a caixa glorifica a Deus aqui. Está tudo certo. É meio rouca, mas tudo bem. Ele fala mais depois, versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pecador, mas chamado. Pecador, mas com dom. Agora, como é que eu vou usar isso? A partir do momento que nós aceitarmos aquilo que Deus tem para as suas vidas. Mudança comportamental. Deus começa a te usar como alguém na profecia, na palavra, na música, no dom do governo. Aquilo que Deus propõe a você. Mas sem purificação não tem jeito. Posso ouvir um amém? Só para lembrar. Então ele pega o pecador
e faz dele um santo. Pega o sujo e o lava com o sabão do lavandeiro. Paulo diz, no versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada. Te pergunto uma coisa, você merecia Jesus Cristo? Não merecia nada. Eu não merecia. Eu estou aqui não porque eu mereço, estou aqui por graça de Deus. Eu tenho família, não porque eu mereço, porque tenho graça de Deus. Você é tomado pela graça do Senhor. Foi dado, é de graça. Veja que essa igreja, no caso de Corinto, cheia de pecados, também tem a graça de Deus para a salvação de muitas almas. Essa igreja de Corinto não era apenas uma igreja rica, e era rica mesmo, cheia de pessoas ricas, mas havia recebido uma riqueza ainda maior, a palavra e o conhecimento. Irmãos, sem palavra e sem conhecimento, você não vai a lugar nenhum. Conhece alguém rico, que é miserável? Eu conheci o cara em Ferraz. Nunca soube o nome dele, mas só apelido. Pé na cova. Na época, gente, não ria, tá, por favor. Na época, Loteria Federal. Lembra da zebra? Vocês estão velhos então, gente. Eu também lembro. 13 pontos ele fez. Ganhou muito dinheiro. Comprou uma Brasília. 1975. Uma Brasília e uma casa. O que apareceu de amigo, emprestou. Não tinha conhecimento, nem tampouco sabedoria. Posso perguntar? O que é que você anda fazendo aquilo que Deus te deu? Está passando para os outros? Aquilo que Deus é para você? Ou está usufruindo com aquilo que Deus te deu? Com a família? O que é que você está fazendo aquilo que Deus te deu? Com qual sabedoria está sendo feito o uso dele? Do dinheiro que Deus te dá, o trabalho, o teu suor. Aquilo que Deus te dá é para a sua família, para a sua mulher, para o teu marido, para os teus filhos. E quando você ganha bem, aparecem muitos amigos. Quando você está mal, eles somem. Nunca foram amigos. Aí esse rapaz, tanto emprestar, ficou sem dinheiro nenhum. Aí com a perda de pé na cova. Morreu sem nada. Porque não tinha sabedoria, nem tampouco conhecimento. Deus dizendo, olha, vocês podem ter tudo de dinheiro, podem ser ricos, mas se não tiver sabedoria, a palavra e o conhecimento vão de mal a pior. Como que você gasta seu dinheiro? Não me conta, pelo amor de Deus. Porque tem mulher, tem 30 pares de sapato. 2 pés só, mas 30 pares de sapato. Não sei para quê. Posso ouvir uma amém, Maria? Tem pessoas que são belas, mas sem noção. Falam bem, mas só aquilo que não edifica. Conhece a palavra, mas não tem sabedoria para usar a palavra. Mas muitos são ricos por essa tão poderosa palavra de Deus. Ricas aqui, naquilo que Deus tem dado. Consegue se aperfeiçoar, consegue sobressair. Quem nunca passou uma tempestade na vida financeira? E você fala assim, como é que eu vou sair dessa? Deixa eu ver. Deus e Pai, em nome de Jesus, me ajuda. Ele manda socorro. Porque sem conhecimento, preciso fazer um empréstimo. Eu preciso fazer um empréstimo. Sem um amigo agiota, tem que ser crente, agiota crente. Que assim ele não mata. Conhece alguém assim? Outro dia alguém me perguntou, pastor, minha irmã já está crente? Eu falei, por quê, irmão? Porque ele é crente, ele não vai matar eu, não.
Ele não pode matar eu. Ele só me cobra. Se for tudo por dinheiro, irmão, o cara mata assim, viu? Então, o que essa carta nos diz, nos ensina essa noite, e também Paulo dizendo, você é um pecador, porém chamado. Tem defeitos, porém é chamado. Tem erros, porém é chamado. Então, dentro daquilo que nós temos de defeitos, hoje o Senhor nos quer que nós, com essa palavra, nos ajustemos. Tiremos aquilo que está de errado e encaixemos aquilo que é certo. É um tempo de novidade de vida para nós, em nome de Jesus. Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Como é que pode isso? Tristes, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Eu vi a frase no filme que eu assisti, filme cristão. O Paulo perguntou assim para o centurião: você alguma vez velejou? Já pegou um barco? Velejou? Ele, já. Aquele punhado de água que pega na mão e escorre das mãos é nossa vida terrena, que vai escorrendo. A cada momento que você pega a água na mão e se coloca, ela vai escorrendo. Nossa vida aqui. Na eternidade é todo o oceano. E as pessoas preocupadas com a água na mão, cada dia escorrendo. E tem todo o oceano à disposição. Não se preocupa com isso. Só com a vida terrena. Eu tenho que gastar, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer. Irmão, faz. Gasta. Compra. Mas não esquece da eternidade. Uma hora a fatura chega. Uma hora a fatura chega. Purifiquemos no Senhor. Sejamos nós aquilo que Deus quer que nós sejamos. Você não é aquilo que as pessoas falam que você é. Deve ser aquilo que Deus diz que você é. Firmes, constantes, alegres, purificados, santificados pelo Senhor, para alcançarmos aquilo que Deus já preparou para cada um de nós. Purifiquemos no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pecadores, mas chamados. Você pode se perguntar: eu nunca vou cantar na igreja. Quem te falou? Nunca vou pregar. Quem te falou? Quem te falou isso? Anda certo. Anda correto. Quando você menos esperar, você está aqui em cima. Porque é chamado pela vontade de Deus, não sua só. Paulo, chamado apóstolo, pela vontade de Deus. Tenha calma, não se precipite, purifique o seu coração. E vou dizer mais: papais de plantão, aos filhos, filho guarda tudo, viu? Vô também, viu, vô? Fica esperto aí, viu? Criança é bênção, hein? Tem a memória incrível. Guarda coisas que você... Criança esperta. Cuidado o que você faz, o que você fala. Criança vê. E se você fizer errado, ela vai repetir. Criança repete aquilo que os pais fazem. Cadê o amém? É, um amém bem fraquinho, né? Miudinho. Essa é a verdade, irmãos. Procure andar em santidade, correto, purificando seu coração. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque depois não vai desviar-se dele. É melhor você dar para o seu filho aqui uma Bíblia
do que na cadeia. É melhor você ensinar teu filho aqui a palavra do que aprender na cadeia, no mundo lá fora. Purifiquemos o Senhor. Você não é incapaz. Pecador, mas chamado. Com defeitos, mas chamados. Eu vou encerrar a palavra com algumas considerações, a saber, eu não sei para quem eu vou dizer. Não sei para quem é essa direção da palavra que eu vou dizer agora. Talvez aqui dentro, ou talvez em casa, tem alguém que está dizendo, eu não tenho capacidade, eu não posso fazer. E Deus dizendo, tem sim, porque eu sou contigo. Eu não sei para quem é, mas Deus sabe. E você fala assim, eu não posso fazer. E Deus dizendo, você pode sim. Coloca eu na frente. Coloca o Senhor na frente. Não tenha medo. Pecador, mas chamado. Errante, mas chamado. Com defeito, mas chamado. Porque senão, você pegar o silício, o chicote, vai ficar se batendo, eu sou pecador, eu não passo para nada, não vale nada. Quem te falou isso? O Senhor é quem te justifica. Anda em retidão, espera no Senhor, viva em constante oração com Ele. Depois você me conta. Vai bem dizer assim, papai me abençoou. Ó, eu vou dizer, foi mesmo? Foi. Papai me abençoou. Andei em retidão. Assim que ele faz. Ele ama o justo, a justiça. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 diz, havia na terra de Uz um homem chamado Jó, reto, íntegro, temente a Deus e que desviava do mal. E foi atacado, perdeu seus filhos, perdeu as riquezas, quase perdeu a esposa, mas o Senhor, por sua retidão, pelo seu caráter que Jó tinha, Deus o restituiu. Deus permitiu até o diabo tocá-lo, mas não tirar a vida. Tem coisa que vai te acontecer que você não vai entender. Estou indo para a igreja, estou dizimando, eu estou fazendo, eu levanto as mãos, eu oro, até jejum. Por que é isso? Deus permitindo que você passe uma adversidade, mas se mantenha na posição de crente. Depois você me conta. Se mantenha na posição de soldado. Não olha nem para lá, nem para cá, olha para lá, ó. Lá que vem o teu socorro. É do alto que vem o milagre que você precisa. Não dobre o teu joelho por nada no seu Senhor. Não se curve a nada no seu Senhor. Não perca a sua visão. Não perca o seu foco. Objetivos de vida, vai em frente. Depois você me conta. Em nome de Jesus. Que essa palavra fique em teu coração. Que você possa ter ouvido aquilo que Deus tinha para dizer ao teu coração. Que você possa, a partir de hoje, então, aplicar aquilo que você ouviu do Senhor. Pecador, mas chamado. Errante, mas chamado. Imperfeito, mas chamado. Posso ouvir um amém? Amém? Se você quiser, bem forte, pode aplaudir ao seu Jesus Cristo. Glória a Deus, a Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém.